Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians, hein? Vídeo vazado, cobrança de empresários, treta entre o Duílio e o Augusto e confirmação de reforços. Tudo isso aconteceu no dia de hoje. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal. Você já se inscreveu no canal? Não custa nada, é só clicar no botão de inscrever-se e é só o que eu peço. Assim a gente fica mais próximo, mais conectado. Quando você abrir o YouTube vai recomendar o meu vídeo para você, você vai receber a notificação, é mais fácil e não custa nada, beleza? Tem conteúdos todos os dias aqui no canal. Vamos falar do dia do Corinthians, amigo. Olha, eu vi uma frase hoje que ela faz muito sentido. De tédio, o torcedor do Corinthians não morre. O Corinthians é impressionante, gente. Todos os dias tem uma surpresa, uma bomba, uma notícia, e o dia de hoje ele teve algumas, e eu vou tentar resumir para vocês aqui. Bom, eu vou começar pelo final, né? Porque agora à noite teve um vídeo vazado, que a gente não sabe se foi proposital, se foi algo que a diretoria não queria, porque não tem nada comprometedor no vídeo, né? Eu vou exibir o vídeo para vocês, mas é um vídeo que está sobre a cabeça do Rubão, o diretor de futebol, e pega de frente o presidente Augusto Melo. Então, imagino eu que é alguma pessoa que está gravando, mas está gravando ali, enfim, não sei qual é o objetivo. O fato é que esse vídeo vazou. E vazou, virou domínio público na internet e o próprio Corinthians confirmou a legitimidade do vídeo, né? Porque hoje, com inteligência artificial, a gente tem que tomar todo cuidado, né? Tem uma terceira voz que a gente não sabe exatamente quem é, acho que é do Wagner Villaron, que é ex-comentarista da Sport TV e é o assessor da presidência, e que ele está comentando ali algumas situações, e aí nesse vídeo o Augusto, inclusive, confirma algumas coisas. Ouça e depois eu comento. Nesse campeonato é classificar, passar de fase. É isso aí. Não, se passar de fase, já é. Se passar de fase, ninguém segura a gente, a gente embala. O Pedro Raul já treinou hoje. Já tá aí? Já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, está chegando um meia de primeira Aquele lá, linha. aquele lá que você me Vamos falou. ver, Já está chegando um meia de primeira linha, com 1,90 m também. Nós vamos ficar com uma bola alta muito perigosa, porque a nossa... Vamos lá. Pedro Raul já está treinando, foi confirmado como reforço do Corinthians, 5 milhões de dólares junto ao Toluca, e que estará à disposição no domingo. Ou seja, o Corinthians deve anunciar, imagino eu, nesta sexta-feira, ou agora na noite de quinta, deve regularizar ele junto à CBF, no BID e tudo mais, inscrever no Paulista, e pronto, ele poderá jogar contra o Novo Horizontino, palavras do próprio presidente do clube. Mas ele já confirmou tantos reforços que isso não se verificaram na prática, não se verificou na prática, que a gente não pode confirmar até ver o jogador em campo, né? Mas palavras dele, Pedro Raul já está treinando, está confirmado e estará à disposição no domingo. Vamos aguardar. O Rodrigo Garro, diz o presidente, infelizmente só segunda-feira. Gente, isso é de uma vergonha. O Garro está completando um mês no Corinthians. O Corinthians contratou um jogador que está há um mês treinando e não pode jogar. O time nessa pindaíba, precisando de um jogador com a qualidade do Garro, referido por todos os atletas, inclusive, que estão treinando com ele, dizendo, pô, ele vai nos ajudar, com jogadores indolentes e fracos no meio de campo, como o Matias Rojas e o Fausto Vera, e o clube não consegue botar o Garro para jogar. Ah, mas não depende do clube. Gente, isso é de uma incompetência, desculpa. Não é possível, gente. Um mês. Cadê o Garro? Ele só vai jogar na quarta-feira contra o Santos. Por quê? Porque só na segunda, a AFA, a Associação de Futebol Argentino, vai liberar para a CBF o documento. Eles têm até 7 dias para liberar, mas, pelo amor de Deus, isso normalmente costuma sair muito mais rápido. Demorou demais essa documentação, o Corinthians pagou tudo que precisava para os caras trancaram o pé e fizeram o Corinthians de palhaço. O Corinthians foi feito de bobo nessa história, está um mês contratando o jogador, já pagou o jogador, não pode usar o jogador. Você imagina, você vai numa loja, compra uma televisão e os caras te falam, daqui um mês a gente entrega. Não, você não pode. Aí você traz para casa, aí você liga a TV e diz, não, ela não vai funcionar. É que precisa uma documentação liberar aí, mas você já pagou pela televisão, ela já está na tua casa, você está sentado no sofá com a pipoca na mão, você não pode ver TV. Cara, é bizarro o que acontece. Mas vamos lá. Além disso, nessa conversa, o Augusto fala que tem um meia contratado, um meia de 1,90 m. Bom, isso aí movimentou a galera. A galera começou a dar Google, assim, meias altos, meias de 1,90 m. Aí, pô, Talisca, Fellaini, Pogba. Cara, é difícil meia de 1,90 m. E aí,
ele suscitou uma dúvida se ele fala que tem um meia contratado e um jogador de 1,90. Então a gente não sabe se tem um jogador e mais um meia. E aí se falou no Igor Coronado, por exemplo, ele já tinha negado para mim no início da especulação, mas ele ainda estava no Al Ittihad, mas ele já rescindiu e está sendo oferecido para vários clubes, né? O meia brasileiro que está saindo da Arábia Saudita, e tem o Claudinho também, que foi colocado no radar do Corinthians aí pelo Samir Carvalho. Só que o valor de mercado dele é muito alto, né? 18 milhões de euros, então muito difícil contratar o Claudinho. E aí o Claudinho é mais baixinho, né? Então, assim, o Coronado também tem 1,70. Então, ele fala no meia de 1,90 m. Eu não consigo imaginar. A gente ainda não descobriu quem é esse cara, mas ele diz que esse meia está encaminhado, está sendo contratado, enfim. Então, palavras do presidente neste vídeo vazado, em que a gente não sabe até se não foi intencional, não temos a confirmação, ou se realmente vazou de uma forma despretensiosa, não era a intenção. Mas, repito, não tem nada comprometedor. Tem algumas informações que ele passa para a gente. Pedro Raul contratado, Garro só na segunda-feira e esse meia de 1,90 m. E aí tem um debate ali, né, que o Corinthians precisa classificar, porque se classificar vai ser outro campeonato, o Corinthians vai crescer e tudo mais. E aí tem um detalhe. A Inter de Limeira venceu agora à noite o São Bernardo. Um resultado até inesperado, porque a Inter, assim, embora tenha um time cascudo, experiente, o São Bernardo complicou a vida do próprio Corinthians. A Inter venceu por 2-0 e, com isso, chegou a 4 pontos. O Corinthians é o lanterna do Grupo C. O Bragantino perdeu para o Palmeiras, né? Então também está numa situação mais difícil, mas o lanterna do Grupo C tem muito campeonato ainda pela frente, é o Corinthians. E digo mais, na classificação geral, o Corinthians hoje é o 13º. O 15º e o 16º, eles são rebaixados no estadual. E eles têm o Ituano, 15º, 3 pontos, e o Santo André, 2 pontos. O Corinthians tem os mesmos 3 pontos que Portuguesa, que é o primeiro time fora dessa lista dos rebaixados, dessa dupla de rebaixados, e depois o Ituano com 3 pontos. O Corinthians está com uma pontuação de que hoje, né, de um time que hoje seria rebaixado no Paulista. Tem campeonato, tem chance de recuperar e tem o Novo Horizontino no domingo, às 11 horas da manhã. Bom, o dia foi de outras notícias, como, por exemplo, a notícia do Portal UOL de que o Corinthians tem uma dívida de 217 milhões de reais com 7 empresários diferentes. Só as empresas do Carlos Leite, que é um empresário de Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, para ficar apenas nesses, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Tem uma dívida, inclusive, que o empresário está tentando executar de forma imediata de 16 milhões de reais. E, inclusive, tem uma manifestação do próprio Carlos Leite chamando o Augusto Melo de mentiroso. Quando ele anuncia o acordo com a Abrax, aquela empresa das placas publicitárias da Neoquímica Arena, no valor de 240 milhões de reais. O Carlos Leite disse que esse acordo é da gestão passada. Ai, as tretas não param. Aí o seguinte, o UOL também confirmou que nos últimos dias da gestão do Ilho, ele assinou uma confissão de dívida para pagamento imediato, a partir da próxima gestão, desses 217 milhões. Ou seja, isso significa que a nova gestão não poderia nem protelar ou contestar isso na justiça. Teria que pagar 217 milhões de reais, com 7 empresários diferentes. O Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, que ficou muito, digamos assim, destacado naquela sabatina que o Duílio forneceu, enfim, ou se submeteu com jornalistas, setoristas do clube, no final da sua gestão, no debate da gestão. O Pedro Ramiro questionou a ele, naquela época, sobre várias dívidas com empresários. E o Duílio deu uma resposta atravessada, dizendo que o Ramiro só estava querendo falar mal do Corinthians, que todos os clubes devem, que o Flamengo deve para empresário, que o Barcelona deve 1 bilhão e 600 milhões de euros. Ele só esqueceu dos títulos que esses times vêm conquistando, né? Obviamente todos devem, né? Mas enfim. Que ele diminuiu a dívida, aquela coisa toda. Enfim. O Duílio ele se manifestou depois dessa notícia, dizendo, inclusive, que ele negou a confissão da dívida, né, que é esse termo jurídico que a gente citou aí, mas ele atacou veementemente o presidente Augusto Melo. E eu vou ler aqui
Aquela transição tranquila, né? Esqueçam, né? Eu vou ler aqui a nota, um trecho da nota, para vocês entenderem o teor das palavras do Duílio. O Corinthians não tem apenas 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar 1 bilhão em dívidas gerais e que nos últimos 3 anos nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento, como reduzir significativamente o montante. Tudo isso será apontado no balanço de 2023, blá, 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 blá. Infelizmente, a atual diretoria tem demonstrado uma assombrosa disposição de aumentar as dívidas da pior forma possível, sem trazer qualquer benefício administrativo ou esportivo de destaque. Rasga contratos vantajosos, aciona cláusulas de multa de forma negligente, fere cláusulas contratuais de confidencialidade, gerando incômodos em parceiros formais e mente sobre valores e tempo de contrato. Neste ano, estou lendo a notícia aqui e tal, tudo mais, né, falando do presidente que anunciou o Lucas Veríssimo, perdeu o Lucas e tal. Aí, Duílio segue. Depois, só lhes resta um último recurso, atribuir às gestões anteriores o caos que eles mesmos promovem, anunciando jogadores que depois perdem, porque também já ficou claro para os representantes e atletas o tamanho da insegurança jurídica. Para finalizar. É lamentável que uma diretoria proclame que se preparou por 6 anos para gerir o Corinthians e depois continue apostando no discurso de terra arrasada para encobrir trapalhadas e irresponsabilidade. Em vez disso, deveriam alinhar os procedimentos entre o departamento de futebol, marketing e o jurídico. Interessante que agora o Duílio sabe exatamente o que fazer, né? Tal como preconizado pelo documento de recomendações produzido pelo clube junto com a Falcone, que foi solenemente ignorado. Falcone, a empresa contratada pela gestão do Duílio para analisar as contas, fazer todas as auditorias, aquela coisa toda, e que não vem sendo seguido aí pela nova gestão, que, enfim, decidiu usar os seus próprios métodos. Não sei nem por onde começar, né? Mas, enfim, acho que deu para vocês tirarem as próprias conclusões. E agora à noite também o clube confirmou a rescisão com a Pixbet, que é a antecessora casa de apostas, né? E que teve o contrato rescindido porque o clube anunciou o contrato com a VaideBet. E aí precisou pagar uma multa no valor de 40 milhões de reais. Não sem antes ter suas contas bloqueadas nesse valor, exatamente por conta dessa multa e luvas que a Pixbet pedia. Pois bem, o Corinthians anunciou formalmente um acordo que vai ser pago, inclusive, de forma parcelada. A primeira parcela agora dia 15 de fevereiro, depois em várias parcelas aí ao longo do ano, de 3 milhões de reais, acho que vai até o ano que vem, inclusive, para finalizar esse acordo aí de 40 milhões de reais. E Corinthians, hein? Quanto assunto. E o futebol, por enquanto, não acontece. Vamos ver se a bola entra na casinha no próximo domingo. Para isso, precisa contratar. Contratou alguns perderam, alguns foram embora, outros não podem jogar ainda, talvez o Pedro Raul possa entrar em campo. Vamos lá, vamos ver se nos próximos dias tem notícia boa para o torcedor. Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Volto na próxima. Tchau.